em particular sobre as discussões de ARM versus x86, que está na moda agora. Isso é um daqueles eventos que só acontece um a cada 20 anos. Eu usava Macs em 2006, quando aconteceu a transição de PowerPC para Intel. Eu não vou entrar em detalhes dessas histórias, porque nesse momento todo canal de tech no YouTube já tem vídeos a respeito, seria meio redundante. Mas é relevante notar que em 2006 a Apple saiu de uma arquitetura RISC, de instruções reduzidas, para a Intel, que tem instruções complexas. Agora ela está fazendo o oposto, saindo de instruções complexas e indo para a arquitetura ARM, que é um RISC, de instruções reduzidas. Para nós programadores, uma coisa interessante é a camada Rosetta 2, que tem nos macOS a partir do Big Sur. Ele é um emulador para conseguir executar binários legados de x86, convertendo as instruções para ARM. Assim ele consegue rodar programas que não foram recompilados e atualizados para o novo chip M1. Todo reviewer está com a cabeça explodindo, porque o M1 já é mais rápido que modelos de notebooks PC comparáveis em preço aos novos MacBook Air ou MacBook Pro 13 polegadas. Mais do que isso, todo mundo achava que rodar um Photoshop ou Premiere sendo emulado pelo Rosetta seria provavelmente lento, e eles estão abismados com a performance não só aceitável, mas está realmente rápido, sem engasgo nem nada, bem diferente de quando pulamos de PowerPC para Intel em 2006. E sério, eu lembro de usar o primeiro Rosetta nos MacBook brancos Intel e rodar qualquer coisa pelo Rosetta era super lento, dava desgosto de usar, mas nos M1 de agora, ao que tudo indica, vai rodar quase que igual à velocidade de quando rodava no MacBook Intel. Eu fiquei pensando sobre isso e vale lembrar um dos motivos possíveis. Todo mundo está cansado de ouvir que a diferença de chips x86 e ARM é que um tem instruções mais complexas e o outro tem instruções mais simples. Pensa por um segundo no que isso significa. A cada clock, o processador executa uma ou mais instruções. Quanto mais instruções for possível executar por clock, maior a velocidade e menor o consumo de energia. O problema de instruções de complexidade variada é que é difícil adivinhar quantas instruções dá para rodar a cada clock. Para ser mais exato, uma instrução de x86 pode ser de 1 até 15 bytes de comprimento. Por causa disso, um processador Intel costuma executar algo em torno de 4 instruções por clock. Isso é horrível, porque faz de conta que chegamos numa parte do programa que tem 10 instruções simples de 1 ou 2 bytes, um atrás do outro. Talvez o processador pudesse rodar 8, 10 instruções ao mesmo tempo nesse clock, mas como nem sempre dá para saber se cabe ou não nesse clock, ele roda só 4, e fazendo isso ele está desperdiçando clock, desperdiçando energia, e sem mudar a arquitetura de instruções, o pipeline sempre vai ser curto, e isso é inerente a ser um x86. Agora, processadores ARM têm instruções de 16 ou de 32 bits, ou seja, 2 ou 4 bytes e só, e eles não se misturam, ou você está executando instruções de 32 ou 16 bits. Para mudar entre um e outro, você manda uma instrução para mudar o mode. Isso significa que você sempre sabe exatamente o tamanho das instruções e com isso pode configurar um pipeline mais longo por clock. Em particular, o chip M1 da Apple consegue executar 8 instruções por clock. Só em profundidade desse pipeline, um chip M1 de 2 GHz tem potencial de ser 2 vezes mais veloz e eficiente do que um chip Intel equivalente de 2 GHz. Mais do que isso, um chip M1 de 2 GHz pode ser competitivo com um chip Intel de 3 ou até 4 GHz, por isso você tem tanto ganho de bateria e menos calor sendo dissipado. Mas não é só isso. Considere o aspecto de emulação. Para um chip ARM emular Intel é relativamente mais fácil do que Intel emular ARM. E por quê? Porque como a ARM tem instruções simples, ou seja, mais básicas, ela consegue emular facilmente qualquer instrução mais complexa de Intel. Por exemplo, para facilitar a explicação, imagina se fossem processadores gráficos, que não é. Digamos que em ARM exista uma função como desenhar uma linha, desenhar um círculo, desenhar um triângulo. Porém, em Intel existem funções mais complexas, por exemplo, como desenhar um botão, desenhar uma janela. Entenderam o que significa quando se fala em diferença de complexidade? Um só desenha linhas e o outro, numa única instrução, já desenha um botão inteiro. Com instruções nesse ARM hipotético, como desenhar linha, eu consigo desenhar os botões ou janelas. Só vai dar mais trabalho porque eu preciso desenhar linha a linha. Se eu fosse um programador de assembly que precisa usar só essas instruções, seria um parto fazer isso. Mas como hoje escrevemos tudo em C ou outras linguagens, não faz diferença. Quem vai ter mais trabalho vai ser o compilador e não o programador. Agora, se eu só tenho instruções complexas, como desenhar um botão inteiro, como que eu desenho só uma linha? Fácil, eu faço um botão com 1 pixel de comprimento, só que agora eu estou gastando o tempo de processamento de desenhar um botão inteiro para fazer uma simples linha, portanto vai ser mais lento.
Para piorar a situação, para rodar instruções de x86, você precisa fazer o equivalente a passar argumentos para uma função, como no JavaScript, por exemplo. No caso, os argumentos você preenche em registradores e depois chama a instrução, que seria o equivalente de uma função. Ou seja, existe um número limitado de argumentos que uma instrução pode receber, porque existem poucos registradores que funcionam como variáveis globais numa linguagem como JavaScript ou PHP. Pois bem, processadores x86 como o Intel de 32 bits possuem só 8 registradores de uso geral. Os processadores x86 de 64 bits, que a maioria de nós usa hoje, tem 16 registradores de uso geral. Adivinha, quantos registradores tem um processador ARM de 32 bits? 16. E quantos tem o ARM V8 de 64 bits? 32 registradores, o dobro dos equivalentes x86, ou seja, fudeu. Para um Intel emular uma instrução ARM que tem o dobro de registradores, ele vai ser obrigado a fazer vários truques para lidar com argumentos que não cabem em todos os registradores que ele tem, e de novo a performance vai ser necessariamente mais baixa. No lado oposto, um chip Apple M1, que é um ARM de 64 bits, consegue facilmente emular qualquer instrução de x86 64 bits, porque tem registradores sobrando, então a programação não precisa de truques, é super direto. No frigir dos ovos, é uma ordem de grandeza mais simples e mais performático para um processador ARM emular binários de x86 do que o oposto. O Rosetta de 2006 era lento, porque ele estava justamente na situação oposta, precisava fazer os antigos processadores Intel dos novos Mac emular binários legados de PowerPC, que é uma arquitetura RISC como a ARM. Era o caso de ter que usar uma função complexa que desenha um botão e desperdiçar o processamento para emular uma linha. É um dos motivos de por que é mais difícil ter emuladores de processadores RISC rodando bem em cima de um processador Intel. Por exemplo, até hoje não é performático emular os antigos PowerPC para rodar Mac antigo. Da mesma forma, é lento emular chips de smartphone, como os da Qualcomm, que tem na maioria dos celulares Android que usamos. Já o inverso é mais rápido. O fato de emular x86 em cima de ARM não ser tão difícil e não representar uma perda tão significativa de performance é importante, porque com Windows, macOS e Linux ganhando cada vez mais otimizações para ARM, significa que a hegemonia da Intel está com os dias contados. Por causa dos smartphones, a tecnologia ARM evoluiu bastante e em ambiente móvel a Intel simplesmente não tem como competir. E agora esses processadores estão pulando para notebooks e desktops e já estão bons. E com emuladores, ninguém vai ficar preso em Intel por causa de aplicativos legados. E se esse caminho der certo, em breve esses chips ARM vão invadir em massa o ambiente de servidores. Aliás, o maior supercomputador do mundo já usa ARM. E isso poderia representar o último prego no caixão da Intel. Ela vai precisar se mexer rápido para evitar isso.